associados, profissionais de auditoria interna, sejam bem-vindos. Vamos aqui debater um pouco sobre o Quality Assessment, né? Nosso processo de avaliação, né, de qualidade, né, do nosso programa de melhoria e qualidade da auditoria interna. Meu nome é Renato Triciuzzi, eu sou conselheiro de administração do Instituto dos Auditores Internos do Brasil, mandato 21-22, né, e vou tentar aqui sanar algumas dúvidas, dar algumas dicas sobre esse processo que para alguns pode parecer complexo, mas na verdade ele é um processo simples, mas trabalhoso, como tudo na nossa profissão, mas que traz muitos benefícios. Benefícios não só para a empresa, para o profissional e para o departamento de auditoria. A importância de um QA, vamos começar para o auditor, vamos dividir sempre essas respostas em três. Para o auditor, ele é muito importante porque ele prevê, ou seja, você antecipadamente, você tem que fazer um estudo. Você tem que estudar as normas internacionais, porque o processo de certificação nada mais é do que verificar se nós, como departamento, estamos em linha com o que manda o nosso livro vermelho, nosso IPPF, né? Ou International Professional Practice Framework, né? As nossas normas de auditoria, né, emanadas pelo IA Global e seguida por mais de 150 países ao redor do mundo. Né? Então, nada melhor do que ter esse framework, ou seja, esse conjunto de standards validado por diversos países, culturas, diversas organizações de todos os setores, público, privado, empresa pequena, empresa média, empresa grande, multinacional, empresa somente local. Então, é um arcabouço de normas válido para diversas organizações e com reconhecimento internacional. Então, você já pegar, e aí não só o chefe de auditoria, nem um gerente, nem somente um auditor, essa não é uma tarefa única, exclusiva de um profissional. Essa é uma tarefa de todos do departamento. Seja você uma auditoria menor, com 1, 2, 3 auditores, ou uma auditoria gigante, com 200, 400 auditores, na verdade, todos têm que ler, todos têm que se informar, todos têm que conhecer as normas. Porque sem conhecer as normas, como é que você vai ser avaliado se você está em linha com essas normas, né? Então, assim, eu acho que a importância para o auditor, nesse caso, ela é de extrema relevância, porque além da nossa formação na universidade, nossa formação na pós-graduação, no MBA, ou mesmo nosso histórico profissional, né? Eu tenho aqui 28 anos de experiência em auditoria, ela pode ter sido completa ou não, dependendo da organização, dependendo do histórico, dependendo do estágio de maturidade da sua organização. Então, quando você começa um processo de certificação, ela é muito importante porque a primeira coisa é tomar conhecimento. Então, ou pegar um treinamento no instituto, ou você simplesmente, as normas, elas são free, né? Elas são grátis, elas estão à disposição no website do Instituto. Você baixar essas normas e começar a ler, criar grupos de estudos dentro da sua organização, debater as normas, porque as normas são guias macros, né? Cada organização tem a sua importância em ler e adaptar da melhor forma aquela regra. Não posso ir contra, mas eu posso adaptá-la, né? Onde, por exemplo, a sua organização tem que fazer uma auditoria, um plano anual baseado em risco, ok. Agora, a forma disso, se vai ser um levantamento de risco mensal, anual, contínuo, plurianual, isso a sua organização, o seu comitê de auditoria, o seu conselho, o seu presidente, todos esses entes, né, relacionados à governança
vão lhe ajudar, você debatendo o melhor para a sua organização. Mas você tem que estar em linha. Então, o primeiro passo para o profissional é tomar conhecimento de uma norma válida internacionalmente. Então, isso já é um grande passo. E aproveito para falar que você tomando conhecimento dessas normas já é o primeiro passo para o seu processo de certificação como auditor interno CIA, né? Que é uma certificação também universal. É uma certificação onde já temos para mais de 200 mil profissionais certificados, que mostra que você conhece as normas internacionais, que você sabe trabalhar de acordo com esse arcabouço. Bom, já falamos do profissional, vamos falar agora do departamento. Primeiro, é fazer o departamento ser notado dentro da organização. Você vai levar esse assunto, né, para a quem você se relaciona, o comitê de auditoria, conselho, presidente, diretor financeiro, um outro órgão, né, colegiado, não importa. A questão é que você vai ter que pegar isso, ler, estudar e propor. Então, sempre quando a gente vai propor algo onde demanda recurso, seja na área privada ou na área pública, requer um certo convencimento sobre aquilo, né? Ou seja, temos que fazer a venda, entre aspas, desse conceito e o porquê ele é bom e o que ele trará para o nosso departamento. Então, isso, é claro, o próprio Instituto tem no seu site os benefícios dessa certificação, mas não é isso que eu estou tocando. O que eu estou falando é você ter uma conversa com esses órgãos, ou com o presidente, ou com o controlador geral do Estado, e propor, e convencer, e mostrar que a nossa profissão ela não é um emaranhado, né? Uma coxa de retalho. Não, ela tem um set de normas a serem seguidas que tem validades internacionais. Então, isso já demanda uma discussão, dependendo do nível de maturidade da sua organização pública, privada, em qualquer, se é federal, estadual, municipal. Então, você já ter que convencer alguém, falar sobre isso, você mal bem já está falando sobre auditoria, falando do seu trabalho, vendendo que a sua profissão tem reconhecimento, tem normas, tem procedimentos, que não é uma auditoria, não é um projeto de auditoria, não é algo que sai da cabeça somente de um auditor. Tem todo um set de requerimentos e de regras que temos que seguir. Isso traz peso para o trabalho de auditoria. Então, quando a gente vende isso, a gente dá conhecimento da nossa área para a organização, ela ganha em respeito, em conhecimento. Muitas áreas, e aí eu posso falar da minha experiência própria no processo de QA, na organização no qual eu trabalho, é que muitas pessoas não entendiam como a gente faz uma auditoria, não entendiam, né, nem sequer imaginavam que tinha normas internacionais aceitas em mais de 150 países. Então, isso as pessoas me relataram, olha, puxa, não sabia que a auditoria tinha tanta importância, essa profissão é tão grande, tão estruturada ao redor do mundo. Porque no Brasil nós somos um país em desenvolvimento, né? Nós não temos maturidade em diversos processos, em diversas profissões, e a nossa é uma. Né? O nosso instituto, nossas atividades de auditoria interna no Brasil é recente. Estamos falando de menos de 100 anos. Né? Estamos no ano 2022 e estamos falando que a nossa profissão não tem 100 anos. Não se compara com outras profissões, né, que já vêm de outros séculos e séculos e séculos sendo conhecida pela sociedade. Acredito que vocês já passaram muito conversando com colegas fora do ambiente de trabalho e que perguntam o que você faz. E você diz que é um auditor interno, muitos te perguntam, tá, mas o que faz um auditor interno? Né? Então você começa a explicar, e isso vale para a empresa. Muitas áreas, os gestores trocam, né? A empresa muda, a empresa é viva. Então, pessoas vêm de fora da organização, pessoas sobem na organização, e você, nesse momento, você começa a dar
conhecimento sobre a auditoria interna para as outras áreas. Então, isso também é um fator de importância, a meu ver. E para a empresa, eu acho super importante, aí estou falando para os gestores, os executivos, na hora de uma conversa dessa com o seu conselho de administração, com seus acionistas, com o seu regulador, vamos falar de banco, seguradora, ou mesmo entes públicos que reportam aí a Controladoria Geral da União, você, nesse momento, uma organização falar que ela tem um processo de QA sobre os seus processos de auditoria interna, traz importância, traz relevância, traz credibilidade, né, ao trabalho, aos resultados. Porque no final do dia vem aquela pergunta célere que nós já discutimos e já respondemos. Quem audita os auditores? Hoje eu respondo, não. Eu tenho avaliadores externos que a cada 5 anos verificam o meu processo e aí fazem sample dos meus trabalhos de auditoria, fazem uma amostragem e vão lá verificar se o papel de trabalho está de acordo com o planejamento, com a matriz de riscos, os resultados, se os resultados estão refletidos nos relatórios, se os relatórios foram dados conhecimento e assim sucessivamente se tem o processo de follow-up, né, o processo de monitoramento das ações. Então, assim, que não vou aqui ficar falando de todas as normas do Red Book, né, mas traz uma credibilidade muito grande. E não é só a avaliação externa a cada 3 anos. Dentro do processo de melhoria de qualidade, nós temos, antes disso, esse grupo de trabalho que eu comentei antes, fazer uma autoavaliação. Essa autoavaliação ela é requerida anualmente, porque não é uma coisa que você faz, ganhei um selo, um certificado, um relatório, o que seja, fiquei bem na foto e você depois não dar continuidade. Não, muito pelo contrário. É muito importante para a organização que você continue o seu processo de melhoria da qualidade. Mais do que um certificado, é que você estrutura um processo onde você se autoavalia inicialmente, depois vem avaliadores externos com muita experiência e dá um set de melhorias, né? De olhar de fora do teu processo para que você melhore, que você que você tenha uma estrutura de processos, procedimentos na auditoria interna realmente robusto, que passe no final do dia a nossa credibilidade. Nós vivemos de credibilidade. Então, eu entendo que isso é bom também para as organizações, para os diretores, para os conselheiros, para os comitês de auditoria, que sabem que a sua auditoria interna está certificada. Então, eu entendo que a importância, seja para o auditor, seja para o departamento ou para a empresa, ela é suficientemente agradável, fácil de vender e que traz resultados magníficos. Bom, eu já toquei um pouco nesse tópico na resposta anterior, mas é muito importante você, eu vou dizer a minha experiência própria, né, você chegar e, além do convencimento, é mostrar os benefícios. Né? Os benefícios. Né? Tudo, quando você fala de administração, você tem recursos e resultado. Né? E tem que valer a pena esse equilíbrio. É uma equação. Então, o convencimento para um diretor estatutário, vamos dar um exemplo de uma organização privada, o CPF dele está ali no estatuto da empresa, ele responderá pelos atos da organização. Se for ente público, responderá junto à CGU, ao TCU, sobre seus atos administrativos. E nada mais importante para um gestor que seus processos sejam avaliados por um auditor interno, por uma área de controle. E essa área, se ela tem a sua credibilidade natural
e também uma credibilidade verificada, né? Um terceiro dando opinião sobre aquilo, e que tem um programa de melhoria da qualidade estruturado, retroalimentado, isso passa uma tranquilidade para os diretores muito grande, porque ele sabe que amanhã ou depois ele poderá utilizar desse recurso, né, até para uma justificativa. Isso estou olhando para um lado, vamos chamar assim, a defesa do processo, mas vamos falar do ataque do processo. Todo o processo de auditoria, né, que nós fazemos, além de olhar todo o lado do compliance, ele também foca em eficiência e eficácia. Então, como fazer melhor? Então, esse auditor, ele está olhando sempre os processos da organização, os riscos, os objetivos estratégicos e sempre debatendo com a área, vendo uma forma de melhor entregar aquele resultado para que a companhia alcance aqueles objetivos estratégicos, né? E sempre de uma forma mais eficiente, mais eficaz. E o mesmo vai se passar para a auditoria. É uma forma da gente chegar, olha, senhor diretor, senhor comitê de auditoria, eu quero colocar esse processo, porque esse processo não só vai dar o lado da defesa, como eu comentei, né, da credibilidade, mas o lado do ataque, o lado de alguém, primeiro você com autoavaliação, o seu grupo de trabalho, mas depois alguém de fora olhar e falar, olha, existem práticas no mercado que isso aqui você poderia fazer de tal forma, o que você acha? Olha, a norma tal tem um apêndice que não é obrigatório, mas as normas de implementação ou um guide suplementar que poderia ser feito dessa outra forma, porque são pessoas muito experientes. Então você fala, é verdade, se eu fizer assim eu posso ser mais eficiente, né? Então, assim, também o lado do ataque, que estou chamando de lado do ataque, que é a melhoria da nossa eficiência de auditoria. Então, você vender para o seu diretor, para o seu comitê de auditoria, para o seu controlador, que você está preocupado com a eficiência, né, do seu processo, que você está preocupado em rentabilizar aquele recurso da melhor forma para a organização, é uma maneira muito profissional nossa de mostrar que nós somos zelosos, nós temos zelo profissional, não só com o resultado da auditoria, nós temos que ter zelo profissional com aquele papel de trabalho, com aquela informação, mas o zelo com a forma de gastar esse recurso, né? Então, eu vejo que a forma o caminho das pedras sempre é falar do benefício. E aí seja um benefício tanto de conformidade, de legalidade, de credibilidade, como um processo de eficiência, eficácia, de um olhar externo, de um benchmark, porque não só o Instituto ou outros organismos têm um set de práticas profissionais que vão ser reavaliadas. E ali você vai poder ver como estou no mercado, né? Então, isso também é muito bom. Quando a gente fala de comitê de auditoria, conselho, eu acho que fica até mais fácil de vender entre aspas, a ideia, porque olhando sobre uma ótica da auditoria, ou melhor, do processo de governança, você ter auditoria interna, que é um dos pilares, é só pegar todos os códigos, né, de boa governança, né, ele fala, né, diversos IBGC ou outros institutos que tratam sobre governança, que a auditoria é um pilar fundamental. A auditoria, seja ela externa, seja ela interna. Então, a auditoria interna é um pilar fundamental. E aí, quando esse pilar fundamental tem uma credibilidade avaliada, que está otimizando seus recursos e que está dando conformidade com o seu processo, isso, para mim, se eu sou membro de comitê de auditoria ou de conselho de administração, isso, para mim, é plenamente satisfatório, requerido, e eu vou até falar, se eu sou um desses colegiados, eu faria questão que a minha auditoria passasse por um processo de certificação, porque é um processo que começa desde melhoria do conhecimento da sua auditoria, dos seus auditores,
a um conhecimento da empresa sobre auditoria e seus auditores, e também uma credibilidade externa que isso pode estar passando. Então, eu vejo que caminho das pedras é vender tanto o lado da defesa quanto o lado do ataque, né? E realmente o auditor, nesse momento, aí seu chefe de auditoria, tem que ir efetivamente e vai sentar na mesa, como a gente fala. Vai sentar à mesa da diretoria, vai sentar no conselho de administração e explicar e solicitar o recurso. Porque o recurso financeiro, se você analisar para qualquer entidade, qualquer empresa, né, desde que não seja uma microempresa, mas o processo de QA ele tem um custo relativo às atividades da auditoria e relativo às atividades da organização. Se você tem uma organização multinacional, 300 auditores em 50 países, né, isso requer uma avaliação também mais criteriosa e mais complexa. Pode ter um custo um pouco maior. Se você é uma empresa média, fatura ali seus 400 milhões e tem 4 filiais ou presta um tipo só de serviço, né, a sua auditoria provavelmente é uma auditoria menor, uma auditoria mais centralizada, e isso tudo reflete na forma como o Instituto ou qualquer ente vai avaliar a qualidade desse departamento. Então, o custo também é muito relativo e ele é muito baixo. Se vocês fizerem um estudo, né, e analisarem o custo dessa avaliação em 5 anos versus a receita, a despesa, até o custo da própria auditoria, e você vai ver que ele é ínfimo perto dos benefícios que ele traz, né? Então, eu acho que isso é muito, muito importante, botar o custo dessa avaliação externa, né, ou do processo inteiro de QA, desde o grupo de trabalho, versus o custo da auditoria em 5 anos, versus a receita da companhia, né, versus outras consultorias que a organização contrata, versus o preço do auditor externo. Então, se você demonstra esse percentual é muito ínfimo, ele é muito pouco para os benefícios que gera. Então, eu, na verdade, eu não vejo isso como um empecilho. Eu vejo, sim, que, dependendo da organização, o chefe de auditoria vai ter que traçar estratégias, né, para como levantar o assunto, para como obter recursos, né, e como convencer. Você vai ter que preparar um material, né, com os benefícios e o custo, e mostrar isso de uma forma que eles, né, que os órgãos de gestão e de governança entendam como benefício da organização. E, para mim, essa equação é muito simples. Nas diversas organizações onde eu já trabalhei, nenhuma se recusou a fazer o processo de QA, porque sempre eles entenderam que os benefícios são muito maiores do que um simples custo financeiro. Bom, senhores, essa pergunta eu acho que eu já toquei na resposta da primeira e da segunda, mas sendo muito direto no resultado final, porque o importante para mim é o processo. Mas o resultado, não podemos negar que um resultado não traz visibilidade. Então, a partir do momento em que a gente recebeu o relatório de avaliação, né, justificamos ali o que precisa ser melhorado, né? Não uma não conformidade, mas se aparecer, temos que tratar a não conformidade com as normas, porque possivelmente sua auditoria ela estava com um buraco e ela poderia gerar um problema para você e para a organização no futuro. Então, ter uma não conformidade encontrada não é o fim do mundo, mas também já mostra um zelo profissional seu para com a administração e falar, olha, precisamos melhorar aqui, preciso de recurso, de gente.
ou simplesmente de um set de normativos transcrito, de conhecimento, publicado. Então, assim, uma não conformidade não é o final do mundo. Na verdade, é parte do processo de evolução da sua auditoria e da sua organização. Uma vez, se o relatório vem que você está general conforme, né, que você está, em geral, de acordo com as normas de auditoria interna mundialmente aceitas, aqui no Brasil, né, se você trabalha numa empresa nacional ou mesmo numa multinacional, né, americana, europeia, asiática, o que seja, você está dizendo para as outras auditorias ou para os headquarters das outras, olha, aqui tem gente com conhecimento internacional. A sua auditoria aqui, ela está de acordo com as melhores práticas do mercado. Então, ter um certificado de um QA do IA Brasil é mostrar para o mundo que você não só, como bom brasileiro, um bom profissional, você é um bom brasileiro, um bom profissional, que reflete as melhores práticas do mundo consensadas através do IPPF. E tem todo o processo de você receber o relatório, né? Dentro do processo de QA, como vocês sabem, tem um processo de entrevista. Então, já aconteceu uma entrevista com gestores da organização. Já aconteceu entrevista com os stakeholders da organização, diretoria, comitê de auditoria, conselho. Então, essas pessoas, primeiro que elas ficam querendo saber do resultado. Então, você já vai ser chamado para mostrar esse resultado. E uma vez com o resultado positivo, você apresentar a fotinho do certificado ou um relatório escrito, o que seja, geralmente todas as organizações que eu passei ou que eu vi de colegas meus aí no mercado, eles gostam de fazer divulgação interna para todos os membros da organização, né? Para todos os gestores. Geralmente eles reúnem toda a cúpula da organização, todos os gestores da organização, os dirigentes da organização, para fazer essa entrega. É um ato cerimonial e que ali está dando conhecimento a todos que vocês, né, receberam aquele certificado de acordo com a prática internacional. Qual área da organização hoje, recursos humanos, engenharia, informática, gestão de estoques e por aí vai, área de vendas, que pode bater no peito e falar: o meu departamento trabalha com as melhores práticas internacionais e foi avaliado por um terceiro independente que nós estamos em conformidade. Isso traz uma credibilidade gigantesca. Eu não vejo área de informática, área de engenharia, algumas engenharias aí, alguns projetos de pesquisas muito tecnológicos, onde você tem isso, né? Você tem um produto desenvolvido com uma tecnologia mundial, ele é muito bem visto internamente e externamente a organização. E isso vale também para a auditoria, vale para um órgão de back-office, né? Um departamento de retaguarda. Então, isso traz conhecimento interno na organização, quanto externo da organização. Então, geralmente tem um evento, né, onde todos os stakeholders ou reguladores também são convidados. Né? Você faz uma nota interna, seja num mailing, seja numa revista da organização, seja no e-mail. Dali, você faz uma divulgação externa, geralmente, né? Nas empresas onde eu passei, fazia divulgação externa, faz divulgação no relatório anual da sua organização, né? Ou seja, tem lá o balanço da companhia, as atividades da companhia, né? O ISD, lá dizendo o que está sendo feito lá para o ambiental, para o social, para a governança, e dentro da governança tem lá compliance, riscos, segurança, saúde, e tem lá auditoria interna, controle interno e auditoria interna no seu papel. E dentro desse papel, tem lá você dizer as suas atividades, relatórios, quantidade de pontos, melhorias, etc. Onde você faz auditoria, onde você não faz. E no final, tem lá dizendo que você é um departamento certificado de acordo com as normas internacionais pelo IA Brasil. Então, isso tem um peso enorme
né? Tem um peso enorme na sua credibilidade, na credibilidade do seu relatório de auditoria. E uma vez certificado, você pode e deve colocar, no meu caso, eu coloquei no rodapé do relatório na organização de um trabalho, que aquele relatório está em conformidade com as práticas internacionais de auditoria. Eu, quando recebo um relatório de uma área, eu não vejo isso vindo. Às vezes vem de acordo com a ISO tal, de acordo com a norma, com a lei tal. Então vai ter lá escrito que está de acordo com as normas internacionais aceitas mundialmente na nossa profissão. Então isso é uma percepção que os conselheiros tiveram, né, os membros de comitê de auditoria, que vão uma vez, duas vezes ao mês, né, uma vez por semana, dependendo da organização, lá, você fica mais tranquilo sabendo que a tua auditoria está seguindo essas normas e que tem alguém verificando e que você mesmo tem um processo de autoavaliação e de melhoria e de otimização de recursos. Então, eu vejo que a percepção da alta administração dos órgãos de governança, seja ele público ou privado, né, público, para quem está sobre a égide da CGU, né, tem normativo específico pedindo um programa de melhoria da qualidade. Para quem está sobre os aspectos, né, aí de controle externo, você tem lá diversos acordos do TCU falando, né, de melhoria, de uma evolução da maturidade dos entes de controle interno, dos entes de auditoria interna. Então, hoje em dia, nada mais você vê lá o novo mercado na Bolsa de Valores, na nossa B3, requerendo melhores transparências, melhor governança, melhor controle, né, cheio de acionista minoritário, né, fundos de investimento cada vez mais nas startups, colocando dinheiro, né, em produtos novos que você não sabe se vai rentabilizar futuramente, mas você terá uma auditoria interna nessa startup que vai estar de acordo com as normas internacionais. Então, isso passa uma credibilidade, por exemplo, para um fundo estrangeiro, de que você, como auditor interno, está fazendo a coisa certa do jeito certo, né? Então, eu acho muito importante e essa percepção ela é clara, né? Todos os locais onde eu já trabalhei, seja na minha vida profissional, seja como conselheiro do IA, a percepção sempre foi muito positiva sobre os órgãos de governança. Como eu acabei de mencionar, uma vez que esse auditor teve que estudar, teve que aprender todo o arcabouço das melhores práticas internacionais. Práticas essas, é bom salientar, que elas passam por discussão de um comitê independente com pessoas do mundo inteiro a cada 3 anos para verificar o nível ou a forma da atividade de auditoria interna ao redor do mundo e saber se cabe alteração dessa norma ou não, dessa norma, todo o conjunto de normas, né? Como em 2015, se não me falha a memória, né, tiveram a criação de uma missão de auditoria, dos princípios fundamentais, porque a profissão como um todo identificou, olha, precisamos deixar mais claro a nossa missão para os entes de governança, para as instituições, e precisamos de princípios básicos para clarificar essa comunicação com esses entes. Então, hoje você tem uma missão de auditoria, princípios básicos, fundamentais e normas, tudo dentro de um arcabouço muito bem conectado, né? Então, isso, se você, profissional de auditoria interna, entende com profundidade, com leitura, com discussão com os colegas, com discussões e benchmarks com outras empresas já certificadas, no Brasil e fora do Brasil, porque você vai ter um set
de normas, de itens para debater com esse ente externo. Então, isso vai demonstrar um nível de maturidade profissional muito importante, que você, quando decida a entrar nesse caminho, que eu acho, e não é achismo, tem discussões ao redor do mundo, dos comitês, do IA Global, em que um grupo de pessoas, de entidades, de países, entendem que isso deveria ser obrigatório para todas as organizações que tenham órgãos de auditoria interna. E eles são obrigatórios pela norma. Você, como um ente de auditoria interna, deveria ter o seu processo de melhoria da qualidade. Porque nada mais é do que você trazer à tona a realidade, ao disclosure, à transparência, que você tem um zelo profissional, que você utiliza os recursos da melhor forma, que você tem um conhecimento de forma integrada e internacional da sua profissão. Então, o profissional que não só participou de um processo de avaliação de qualidade e que eu entendo que ele vai naturalmente se motivar a fazer um processo de certificação interna do CIA, você está mostrando para o mercado, para as outras empresas, para os headhunters, ou para a sua própria empresa, em que você não é um profissional, né, pega ladrão ou de checklist, você é um profissional preocupado em sempre otimizar os recursos e trazer as melhores práticas mundiais para dentro da sua profissão. E cada vez mais nós seremos vistos como um pilar essencial da governança corporativa, da governança das entidades, seja ela pública ou privada, né? Porque você, com maturidade, com conhecimento, você realmente aí pode se tornar, né, um conselheiro de confiança desses órgãos, né? E com a credibilidade em alta. Então, eu recomendo fortemente que você, profissional de auditoria interna, procure a sua certificação pessoal e a sua certificação do seu departamento, que vai mostrar maturidade profissional, né, e evolução da sua atividade e do seu nível de conhecimento. Obrigado.